Olá pessoal, Marcelo Bueno aqui. Eu estou aqui com a doutora Maria Lúcia, do Hospital Santa Lídia. Ela trabalha aqui desde 1975 no hospital e a gente veio falar sobre o assunto do momento, coronavírus e as implicações dele na nossa cidade e na nossa região. Doutora, muito obrigado por receber a gente, é um prazer estar aqui com a senhora. Como é que está a preocupação do sistema de saúde da cidade e aqui do hospital em relação ao vírus? Do sistema de saúde da cidade, a preocupação é grande. Desde lá de janeiro que eles já estão tomando providências para tentar bloquear a entrada desse vírus dentro da nossa cidade. É uma coisa um pouco difícil, mas a gente recebeu comunicados, a Secretaria da Saúde mandando os e-mails para poder ensinar como agir em relação aos casos suspeitos. Em relação ao nosso hospital também, aqui a gente, não sei se aqui vai ser o segundo ponto de referência, porque a referência de atendimento desses casos é o Hospital das Clínicas. Primeiro é a unidade de emergência, depois vai ser a UEDTI do campus e depois a própria CTI do campus. Se precisar, o Hospital Santa Lídia também vai trabalhar como retaguarda desses casos. Entendi. E como é que está sendo a preparação ou as medidas para no caso de ter um confirmado? Porque até onde a gente sabe, em Ribeirão Preto não tem nenhum caso ainda, não é mesmo? Ribeirão Preto tem 71 casos suspeitos, mas 71 suspeitos. Mas por enquanto não tem nenhum confirmado. E tem 13 casos que foram descartados, quer dizer que já foram 80 notificações, 13 foram descartados, não confirmados, e nenhum confirmado por enquanto, e atualmente está esperando para 71 casos suspeitos. A maior dificuldade é exatamente fazer os exames, não é mesmo? De confirmação. O exame de confirmação, o exame é coletado e mandado para o Adolfo Lutz. Como o Lutz está muito sobrecarregado com exames praticamente de todo o estado de São Paulo, o tempo de mostrar aí o resultado está demorando muito, né? Está demorando mais de 7 dias. Entendi. O que muita gente pergunta na internet, comenta na internet, é se a reação da mídia, a reação das pessoas, se ela é exagerada ou não. O que a senhora pensa sobre isso? Eu vou te responder o meu pensamento particular, eu não vou responder o pensamento de outras pessoas. Eu acho que está tendo os dois extremos. Os exageros, as fake news, os exageros também da mídia e aquele outro extremo que as pessoas não acreditam que possa ter, que não vai ter uma epidemia e tudo mais. Acho que a gente tem que ter um meio termo. A gente tem que fazer a profilaxia, a gente tem que fazer o afastamento das escolas, dos aglomerados. Por quê? Porque já mostrou que se a Itália tivesse feito isso de imediato, como fez a Coreia do Sul, talvez não tivesse tido tantas mortes igual está acontecendo lá. O que acontece? Quando você tem uma epidemia, a proliferação do vírus, ela é exponencial. Então, se você tem muita pessoa junto, ele vai passar rapidamente para as pessoas que estão em contato umas com as outras. O que acontece? Você vai ter uma curva que vai ser ascendente e depois ela cai. Se você tem um número de leitos X para atender as pessoas doentes, se você ultrapassa a quantidade de pessoas doentes, ultrapassa esse número de capacidade de atendimento, obviamente que você vai ter uma quantidade de pessoas que não vai ser atendida. Há um colapso no sistema. Há um colapso. Então o que acontece? Quando você afasta as crianças, os adolescentes, as pessoas mais velhas de circulação, que fiquem em casa, essa ascensão dessa curva vai ser mais lenta. Ela não vai ultrapassar a capacidade de atendimento. Então, vai dar tempo de atender os que estão precisando e depois vai dar tempo de atender os que estão ficando doentes. E isso daí é muito bom porque acontece, ver que a Coreia do Sul foi o menor índice de morte ali. E a Itália, o maior índice em relação ao resto do mundo. E isso daí é muito importante, as pessoas se conscientizarem de que tem que ficar em casa, que tem que lavar as mãos, que tem que fazer
manter o contato longe uns dos outros, não é o que nós estamos aqui agora, né? Mas tem que acontecer isso para que a gente possa preservar principalmente os nossos idosos, inclusive eu que já estou nessa faixa. Por quê? Porque os idosos são os mais suscetíveis. As crianças são principalmente os transmissores. Não tem descrito, pelo menos nos países em que houve epidemia, mas são países de primeiro mundo, não tem o índice de má alimentação e desnutrição igual nós temos aqui no Brasil, não tem descrito casos graves de crianças que tiveram que ir para a hospitalização, como foram os idosos e os óbitos. Em criança não tem, só que a criança é o principal transmissor. Então a gente tem que ter realmente, deixar as crianças em casa, ficar os idosos não saírem de casa. Se os idosos precisarem de ir ao supermercado, os mais jovens oferecerem para fazer esse tipo de serviço para eles, isso daí é muito importante. Agora, nós aqui no Santa Lídia, nós temos crianças debilitadas, então a gente também tem que ter essa preocupação. Eu queria fazer uma afirmação que é um entendimento que eu tenho, e a senhora me corrige se eu falar alguma coisa que não esteja correta. A afirmação que eu tenho é o seguinte: pelo que eu entendi até agora, o coronavírus e o maior risco que ele traz é exatamente essa questão do colapso. Porque muita gente fala, o coronavírus não é tão letal. Porém, se ele infectar muitas pessoas e houver esse colapso do sistema de saúde, pessoas com outros tipos de doença podem sofrer e até vir a óbito por conta de não conseguir ter o atendimento devido ao sistema de saúde estar sobrecarregado. É isso mesmo? É mais ou menos isso, né? Ele não tem uma letalidade muito grande, é em torno de 3% dos indivíduos infectados. Principalmente a letalidade é mais nas faixas mais velhas, acima dos 65 anos de idade. Mas se você tiver num sistema em que você não pode atender essas faixas mais velhas infectadas, a letalidade dele vai aumentar mesmo. Vai aumentar muito. E o grau de transmissão é muito grande? É muito grande. Ele é facilmente transmissível de um para o outro. Entendi. Agora, nós estamos também começando, como no início da epidemia do H1N1, que também vem dos países frios. As pessoas que foram viajar trazem também o H1N1 de lá para nós aqui. Que nós ainda estamos no fim do verão, mas já temos suspeitas de pacientes com H1N1. Que também dá uma insuficiência respiratória grave, confunde com o Covid. E o H1N1, ele é um vírus que ele pega indivíduos jovens. Ele pega qualquer faixa de idade. Então ele é diferente que o Covid é mais grave e letal nas faixas mais velhas, mas o H1N1 ele não faz distinção de faixa etária. Aí é de bebê até o indivíduo mais velho. O problema de não conseguir identificar rapidamente, obviamente, atrapalha muito. Atrapalha. Nesse sentido. Agora, quanto ao H1N1, o governo federal resolveu que vai iniciar a vacinação para idosos e profissionais de saúde, agora inicia dia 23 de abril. Então, é uma maneira de tentar bloquear a propagação do H1N1 e você ficar só preocupado com o Covid-19, que com esse daí não existe vacina ainda, né? É um vírus novo, não. O que a senhora poderia falar para a gente sobre a desmistificação de algumas coisas que a imprensa tem trazido à população? Por exemplo, faz sentido internar as pessoas após uma tosse, por exemplo? Não faz sentido. Aliás, a orientação é o seguinte: se você tem um caso suspeito, o paciente está com febre, dor de garganta, dor no corpo, procura um médico. Se o médico achar que o caso é suspeito, esse paciente vai fazer um isolamento domiciliar. Se não for suspeito, porque não é só coronavírus que dá resfriado, né? Você tem inúmeros vírus. O vírus da influenza A, adenovírus, rinovírus, você tem pneumovírus, você tem o vírus sincicial respiratório, que no momento está dando muito aqui em criança. Então você tem vários vírus que dão quadro respiratório, não é só o Covid. O Covid está acabando dando um pouco de estresse na população, justamente por causa do óbito, né? Que ele em uma porcentagem em torno de 3%, eu já até falei isso para você, ele pode levar ao óbito em pacientes mais idosos.
Então, não é assim que comecei a ter um quadro de resfriado, eu vou botar o paciente em isolamento. De jeito nenhum. Meu marido está resfriado lá em casa, tossindo na minha cara e ninguém está em isolamento. Entendi. Ele está com resfriado por outro vírus. Então, não é assim. Eu acho que lógico que tem que ter preocupação, principalmente de fazer a profilaxia. Lavar bem as mãos, usar o álcool gel, não tocar no rosto quando tocar em algum objeto metálico, plástico. Sempre lavar as mãos, que é a melhor profilaxia, com água e sabão, de preferência sabonete líquido, se não tiver pode ser em barra também. E evitar tocar a face, porque a transmissão, se você tiver com o vírus na mão, a transmissão é através da mucosa. Então, se eu estou com o vírus na mão e eu ponho a minha mão na minha boca, ou esfrego no meu olho ou no meu nariz, é o jeito que eu estou levando o vírus da minha mão para dentro do meu organismo. Então, é importante que as pessoas se conscientizem disso. E também não ficar em aglomeração. Agora não está na hora do churrasco, não está na hora do pagode, agora não está na hora dos shows. Agora está na hora das pessoas se distanciarem uma das outras, né? Então, eu acho que a profilaxia seria mais assim. Essa recomendação, por exemplo, dos governos, para as pessoas ficarem em casa, principalmente os idosos, procede? Procede. Os idosos são os mais suscetíveis, então procede o governo pedir para que não circulem, porque principalmente onde o surto já está disseminado, né? Você já está com a comunicação daquele que não teve contato com o que foi para a Europa e que já está com o vírus e que está passando para os outros. Então, procede sim. Inclusive, em São Paulo, os escritórios todos, onde há concentração de pessoas, as pessoas estão trabalhando tudo de casa. Eu tenho uma filha que é arquiteta, está trabalhando de casa, eu tenho um genro que é publicitário, está trabalhando de casa, e tenho um filho que é advogado, que é dono de um escritório, todos os funcionários estão trabalhando em casa. Então isso procede, para evitar aquilo que eu falei, a subida muito rápida da curva da disseminação, para dar tempo das pessoas terem acesso ao sistema de saúde. Pessoal, nesse momento a gente está aqui nessa ala do hospital, que é a UTI pediátrica. O que nós viemos aqui falar também é que essa UTI do Hospital Santa Lídia, um hospital importante da nossa cidade, ela está precisando de fazer uma reforma no sentido de trazer o isolamento para essa área. O que traria essa reforma para o hospital? Traria muito benefício para as crianças, né? Principalmente para as crianças da quimioterapia, porque essas crianças da quimioterapia, elas são muito suscetíveis às infecções. Inclusive, é uma faixa de pediátrica que é suscetível a ter uma infecção pelo coronavírus. Mas o hospital, a gente está pedindo para fazer os banheiros nos quartos, melhorar o piso, acertar o ar-condicionado que não está, que está sempre vazando, a vazão do ar-condicionado de uma forma meio artesanal, que eu até mostrei para ela, embrulhado aí no papel alumínio. A gente vai mostrar algumas fotos aí para vocês que a gente tirou, tá? E a gente precisava além da reforma física, a gente precisava de ter os leitos pediátricos de UTI, que nós não temos. Nós temos berços comuns, nós não temos os leitos pediátricos de UTI. A gente conseguiu, o hospital conseguiu monitores e respiradores novos. Isso daí a gente recebeu esse mês passado. Quem foi que doou? Quem doou, Fernanda, foi a Universidade Estácio. Estácio. Agora, nós já tivemos no passado, e atualmente também o diretor me falou, o Baleia Rossi, ele nos doou verba por 2 ocasiões. Uma ocasião a gente comprou respiradores e monitores e spot para fazer fototerapia, e numa segunda ocasião ele mandou a verba, mas era uma administração anterior, a verba foi desviada para outros fins. A partir daí eu resolvi não pedir mais verba para o Baleia Rossi, porque aí o administrador aqui falou que de vez em quando ele manda uma verba aqui para nós, também é só.
Só que para nós aqui tá difícil, né? Vocês vão ver a estrutura como tá deteriorada. Nós precisamos de uma reforma mesmo. A prioridade é a reforma, para poder dar um atendimento melhor para as crianças, deixar elas em isolamento. Melhor e conforto, inclusive, né? Conforto. É isso aí, pessoal. As crianças da cidade precisam dessa verba que a gente está brigando para trazer para cá, para o hospital. Eu posso falar o valor, mais ou menos, dessa verba? Seria cerca de R$150 mil. Não é tanto dinheiro assim e faria uma diferença gigante. Salvaria vidas, talvez, de crianças. Posso dizer que salvaria vidas de crianças, né? Não, salvar vidas eu acho que a gente já salva nessa estrutura. Salvaria ruim. Mais vidas. Talvez a gente possa ter mais condições de trabalhar com menos estresse. Entendo. Isso é O uma Hospital coisa... Santa Lídia tem por tradição um atendimento inicialmente era só um hospital infantil. Então ele é um hospital conhecido não é só na região. Nós já atendemos criança aqui de Itapira, lá da Noroeste Paulista. Nós já atendemos criança de muito local que não faz parte da nossa DIR. Agora nós só atendemos na nossa DIR. Quando não é da nossa DIR, tem que ter o consentimento do secretário da Saúde. Mas a gente é muito procurado, porque tem a tradição de um hospital de atendimento voltado para criança. Lembrando que a doutora está aqui no hospital desde 1975, pessoal. Faz tempo, Faz né? um bom tempo e a senhora deve conhecer bem a história do hospital, né? Viveu a história do hospital. A gente viveu isso aqui. A UTI pediátrica ela foi credenciada porque nós tínhamos um amigo aqui de Ribeirão, que era primo do Quércio. E ele arrumou para a gente falar com a secretária da Saúde do Estado de São Paulo, que naquele tempo era credenciado via Estado. Aí ele arrumou, a gente foi falar com a secretária, porque já fazia anos, nós trabalhamos aqui como UTI durante 4 anos sem receber um tostão para isso. Nem o hospital e nem os médicos. Aí ele conseguiu arrumar uma entrevista, nós fomos lá, conversamos com ela, e aí daí para frente acertou o credenciamento. Nós ganhamos 14 leitos, só que deram 10 para nós e 4 foi para UTI de adulto. Mas a senhora falou que esse credenciamento era feito via estadual. Estado. Atualmente é como? Atualmente é direto com Brasília. Federal, é direto federal. Centralizaram em Brasília, então. Centralizado. O hospital recebe ajuda dos vereadores da cidade, recebe algum tipo de ajuda de deputados estaduais, deputados federais? O hospital tem sido atendido nesse sentido? Eu não sei te falar, que para nós nunca veio nenhuma notícia de que outros pudessem ter ajudado sem ser o Baleia, que eu te falei que foi um pedido que a gente fez por ofício. Fora ele, eu não conheço, só se a administração está recebendo e a gente não está sabendo, né? Os vereadores vêm aqui, visitam, se interessam? Não. Eles não frequentam aqui, não sabem o que acontece aqui dentro. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar sobre esse assunto da reforma do hospital? Tem, eu gostaria de pedir que as pessoas nos ajudassem, os governantes, os deputados, os vereadores, que eles olhassem para nós aqui com um pouco mais de carinho, inclusive até o secretário da Saúde, que ajuda aqui, a gente sabe que o município está numa situação difícil, mas a verba que vem aqui para o hospital é pequena em relação àquilo que o hospital precisa. É insuficiente, a senhora acha? Para poder dar um bom atendimento. Pessoal, eu estou aqui com o Marcos Candeloro, que é cientista político, para a gente comentar agora sobre a perspectiva política do vírus na nossa cidade. A minha visão é que o município tem um histórico de administrações que não tem austeridade com o dinheiro público. Dinheiro esse que a gente falou lá com a doutora, e R$150 mil faria uma diferença muito grande para o hospital. O Nogueira, que é o atual prefeito, vetou projetos como limitar a propaganda de autopromoção, não fazer o performance bond, que é o seguro anticorrupção nas obras, está atrasando a reforma do IPM. Isso não demonstra, talvez até um descaso, um despreparo por parte do histórico do governo no município? Mostra não só, Marcelo, eu acredito, com relação ao próprio governo em si, na atual gestão, mas no histórico de gestões. E também mostra um pouco da falha do caráter do legislativo, que o legislativo é quem deveria fiscalizar esse tipo de situação. É o legislativo que deveria levar essa demanda ao prefeito de forma mais eficaz, de uma forma política e legítima.
E o que ela falou ali foi muito claro, há uma completa ausência do legislativo nesse tipo de situação. São 150 mil reais, a gente vê emendas parlamentares de 3, 4, 5, 7 milhões de reais. Então há um descaso completo e total com relação à saúde pública e agora a gente vê com mais assiduidade por conta do corona. O coronavírus, eu acho que é uma coisa muito ruim, ninguém desconfia disso, né? Já está bem claro para todo mundo, mas o que ele serve é para mostrar, deixar bem claro, bem enfatizado o quanto esse histórico agora de uma boa administração faria diferença. Se a coisa piorar muito, nós ainda não sabemos, mas se a coisa piorar muito, essas leitos a mais na UTI do Santa Lídia faria uma diferença gigantesca. Então fica aí o recado para vocês. Esse é um ano eleitoral, esse é um ano que a gente tem que saber quais as políticas que nós queremos ver defendidas, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Certinho? É isso. Cara, brigadão, viu? Valeu.